Imagine uma cidade fervilhante de conhecimento, onde as mentes mais brilhantes do mundo se reuniam para compartilhar descobertas, teorias e sonhos de um futuro melhor. Era lá, na lendária Biblioteca de Alexandria, que o saber do mundo estava armazenado, um lugar onde os maiores segredos do universo poderiam ser desvendados. Agora, imagine o horror, o fogo, as chamas consumindo séculos de sabedoria, as palavras dos antigos evaporando no ar enquanto pergaminhos se transformam em cinzas. O que teria acontecido se a biblioteca tivesse sobrevivido? Quais mistérios ainda poderíamos desvendar se o conhecimento guardado ali não tivesse sido destruído? O incêndio da Biblioteca de Alexandria não foi apenas um incidente trágico, foi talvez a maior perda de potencial humano da história. E se o que aconteceu naquela noite pudesse ser o evento que moldou o destino da humanidade? Antes de mergulharmos nos mistérios e teorias misteriosas sobre o fim da Biblioteca de Alexandria, deixe seu gostei e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre os maiores segredos da história. Agora, vamos explorar o que realmente aconteceu na maior tragédia intelectual de todos os tempos. A Biblioteca de Alexandria era sem dúvida o maior repositório de conhecimento da antiguidade, localizada no coração da cidade de Alexandria no Egito, à beira do mar Mediterrâneo. Fundada no século III a.C. por Ptolomeu I, a biblioteca fazia parte de um grande complexo acadêmico conhecido como o Museu de Alexandria, que também abrigava laboratórios, salas de aula e jardins, sendo um ponto de encontro para acadêmicos de todo o mundo antigo. Mas o que realmente fazia esse lugar tão especial? Dentro de seus imensos salões e corredores, estavam armazenados milhares de rolos de pergaminhos, muitos dos quais continham não apenas as obras mais conhecidas da época, como textos filosóficos de Aristóteles e Platão, mas também teorias científicas avançadas e descobertas que poderiam ter mudado o curso da história. Vamos agora entender como nasceu a ideia de reunir todo o conhecimento do mundo antigo em um só lugar, e por que essa decisão se tornou ao mesmo tempo brilhante e arriscada. A ideia de reunir todo o conhecimento em um só lugar nasceu com o desejo dos faraós da dinastia ptolomaica de fazer de Alexandria o centro intelectual do mundo. Sob o comando de Ptolomeu I, o sucessor de Alexandre, o Grande, o Império Helenístico se expandiu, e com ele, a ambição de criar um lugar onde todos os saberes do mundo pudessem ser acessados e estudados. Inspirados pela visão de Alexandre de um império global, onde culturas e conhecimento se fundiriam, os reis de Alexandria acreditavam que o controle do conhecimento era a chave para o poder. A Biblioteca de Alexandria não era apenas uma coleção de livros, ela simbolizava o domínio sobre a sabedoria universal. A ordem era simples: todos os navios que atracassem em Alexandria eram inspecionados, e qualquer pergaminho ou livro encontrado era copiado, com a cópia devolvida aos donos e o original mantido na biblioteca. Esse controle rigoroso de conhecimento também trouxe outro elemento que poucos conhecem: o trabalho dos tradutores e copistas da biblioteca. A Biblioteca de Alexandria não era apenas um lugar de armazenamento de livros. Ela era também um centro dinâmico de tradução e preservação de obras de diversas culturas. Textos em egípcio, hebraico, persa, indiano e outros idiomas eram trazidos para serem traduzidos para o grego, a língua franca do império. Esses tradutores e copistas desempenhavam um papel crucial ao garantir que o conhecimento de várias partes do mundo fosse acessível a estudiosos e filósofos. Esse esforço de tradução foi fundamental para a preservação e disseminação de ideias, mas também reforçou o papel central de Alexandria no mundo intelectual. A biblioteca funcionava, portanto, como um verdadeiro laboratório do saber, onde diferentes culturas se encontravam e se misturavam. Essa centralização do saber trazia consigo um enorme risco: a perda total do conhecimento, pois poucas ou nenhuma cópia desses textos circulava em outros locais. Essa prática de monopolizar o conhecimento impediu que cópias desse vasto saber fossem distribuídas por outras bibliotecas ao redor do mundo.
Assim, a destruição da biblioteca não foi apenas uma tragédia local, mas uma perda global. Uma vez que o fogo consumisse os manuscritos, grande parte do conhecimento simplesmente desapareceria para sempre. Agora que entendemos a importância da biblioteca e sua posição central no mundo, vamos explorar as outras grandes bibliotecas da época e o motivo pelo qual Alexandria superava todas elas. Embora houvesse outras bibliotecas notáveis na antiguidade, como a Biblioteca de Pérgamo e a Biblioteca de Nínive, nenhuma rivalizava com Alexandria em termos de tamanho e influência. A Biblioteca de Pérgamo, por exemplo, era uma instituição importante no Império Grego, mas mesmo ela dependia de Alexandria para a aquisição de pergaminhos. A razão para a supremacia de Alexandria estava não só na quantidade de obras, mas na qualidade dos textos, na diversidade de assuntos abordados e no fato de que o acervo era constantemente atualizado com novas aquisições de todos os cantos do mundo conhecido. Alexandria foi por muitos séculos o maior repositório de sabedoria da humanidade, e a perda desse tesouro intelectual foi incomparável. Agora, vamos mergulhar no que foi perdido, o conhecimento que poderia ter mudado o mundo se tivesse sobrevivido ao incêndio. Entre os manuscritos perdidos, havia registros científicos e filosóficos das civilizações mais avançadas da época, incluindo egípcios, gregos e babilônios. Um dos maiores mistérios está relacionado aos tratados de física e matemática que se perderam. Hiparco de Niceia, por exemplo, teria feito anotações detalhadas sobre a astronomia e o movimento dos astros, algumas delas sugerindo a ideia inicial do heliocentrismo, muito antes de Copérnico. Outro ponto intrigante envolve os manuscritos de Arquimedes, cujos estudos poderiam ter revelado conceitos sobre máquinas simples e até mesmo sobre energia. Algumas teorias sugerem que a Biblioteca de Alexandria possuía registros de invenções que estavam à frente de seu tempo, como o mecanismo de Anticítera. Aliás, já fizemos até um vídeo sobre. Ele é considerado o primeiro computador analógico da história. Será que esses estudos poderiam ter nos levados à Revolução Industrial muito antes? E se falarmos da medicina? Relatos de autores como Galeno e Herófilo, que realizaram autópsias e experimentos anatômicos, sugerem que poderiam ter existido avançados estudos sobre o corpo humano. Se esses manuscritos tivessem sido preservados, será que a medicina moderna teria alcançado curas e procedimentos cirúrgicos muito antes? Talvez tenhamos perdido o conhecimento sobre doenças e curas que ainda hoje desafiam a ciência. Além do conhecimento científico, muitos acreditam que a biblioteca abrigava também textos religiosos raros e antigos. É possível que a Biblioteca de Alexandria também abrigasse manuscritos religiosos de enorme importância, como textos antigos da Bíblia hebraica e obras sobre outras tradições religiosas. A perda desses textos pode ter influenciado a evolução das grandes religiões ao longo dos séculos, já que esses manuscritos poderiam oferecer diferentes interpretações e visões dos eventos históricos e religiosos que moldaram as tradições que conhecemos hoje. Com todas essas informações em mente, vamos agora às teorias e mistérios sobre o incêndio que apagou esses segredos para sempre. A destruição da Biblioteca de Alexandria é um enigma. Existem várias teorias sobre como ela foi incendiada, e cada uma carrega indícios que tornam possível sua veracidade. Vamos explorar cada uma delas. A versão mais conhecida sugere que foi o general romano Júlio César, em 48 a.C., quem acidentalmente causou o incêndio ao cercar Alexandria. Durante a batalha, César ordenou que sua frota incendiasse os navios no porto da cidade para evitar uma invasão inimiga. No entanto, o fogo teria se espalhado, atingindo a biblioteca e consumindo grande parte de seus registros. Os indícios dessa teoria estão nos relatos históricos de Plutarco, que menciona que o fogo teria queimado uma parte significativa da biblioteca. Apesar disso, alguns estudiosos contestam que já que outras partes da biblioteca poderiam ter sido preservadas em diferentes edifícios.
Outra teoria controversa aponta que no século IV, os cristãos, sob o comando do bispo Teófilo, destruíram o templo de Serapis, que abrigava uma parte da biblioteca. Os cristãos da época viam o conhecimento pagão como uma ameaça à fé cristã e poderiam ter deliberadamente destruído os manuscritos. Provas dessa teoria podem ser encontradas em textos de historiadores antigos como Sócrates Escolástico, que relatam a violência dos cristãos contra templos e monumentos pagãos. No entanto, alguns afirmam que essa destruição ocorreu apenas parcialmente e que parte da biblioteca poderia ter sobrevivido até o século VII. Outra teoria popular é que a biblioteca foi destruída no século VII durante o domínio de Alexandria pelos muçulmanos. O califa Omar teria dado a ordem de queimar todos os livros que não estivessem em conformidade com o Corão, alegando que se os textos contradissessem o livro sagrado, não deveriam existir. Embora não haja registros diretos dessa destruição, essa teoria ganhou força ao longo dos séculos e foi perpetuada por cronistas posteriores. No entanto, muitos historiadores modernos acreditam que essa versão possa ter sido exagerada ou até fabricada. Embora essas teorias sejam intrigantes, é importante considerar o contexto político e religioso da época, o que nos leva a pensar em outras possíveis causas. O que dá credibilidade a essas teorias é o fato de que cada um dos eventos mencionados ocorreu durante períodos de grande tensão política e religiosa. A biblioteca, sendo um símbolo de saber e poder, poderia ter sido vista como uma ameaça em várias épocas. Os registros antigos são escassos, mas as crônicas que mencionam a destruição da biblioteca apontam para uma série de eventos que poderiam ter contribuído para sua gradual destruição ao longo dos séculos, em vez de um único ato de violência. Talvez a verdade seja ainda mais complexa. A Biblioteca de Alexandria poderia ter sido vítima de vários eventos, cada um contribuindo para sua perda irreversível. Mas, e se tudo isso nunca tivesse acontecido? Vamos imaginar um cenário alternativo. Imagine o seguinte cenário: a Biblioteca de Alexandria nunca foi destruída. O conhecimento guardado em seus manuscritos foi passado de geração em geração, e com ele, descobertas científicas, filosóficas e tecnológicas moldaram um mundo diferente do que conhecemos hoje. Visualize um futuro onde, já no século X, a humanidade tivesse desvendado os mistérios do corpo humano, curado doenças como a peste, e explorado os segredos do universo. Imagine cidades iluminadas por energia limpa e máquinas sofisticadas, tudo isso muito antes de termos avançado tantos séculos. O que poderia ter sido se o fogo não tivesse engolido esse conhecimento? De volta ao passado. Pense no desespero daqueles que testemunharam as chamas, sentindo o peso de séculos de conhecimento perdido. O que realmente estava escondido ali? Quantos segredos, quantas respostas poderiam ter alterado o curso da humanidade? A destruição da Biblioteca de Alexandria foi sem dúvida uma das maiores tragédias da humanidade. Nunca saberemos ao certo quais descobertas foram perdidas, mas podemos ter uma ideia do impacto devastador que essa perda teve em nossa trajetória como civilização. Enquanto buscamos respostas no presente, somos forçados a refletir sobre o valor incalculável do conhecimento perdido. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais explorações de mistérios e segredos antigos que ainda nos desafiam.